A imigração japonesa em Nova Friburgo, estágio 4. O Japão é um dos países mais antigos do mundo. Fica em torno de 18 mil quilômetros do Brasil. São exemplares na educação, dão total importância ao uso de uniformes. E também é um país muito disciplinar. Como disciplina, as escolas deixam a limpeza a cargo dos alunos. E quase que é extinto funcionários de limpeza nas escolas. O termo sol nascente, criado pelos chineses na antiguidade para se referir ao lugar onde nasce o sol, no lado leste, né? A bandeira tem o branco, da pureza, e o círculo da cor carmesim, não é vermelho, não é carmesim, que representa a paixão e o sol. O Japão teve que se levantar e se reestruturar para chegar a ser potência, como nós vemos hoje em dia. No ano de 1908, chegaram os primeiros imigrantes ao Brasil, no litoral de São Paulo e também no Paraná. Houve um acordo entre o governo do Japão e do Brasil, né, para os japoneses trabalharem nas lavouras de café do Brasil. Neste período, o Japão estava em crise, estava na miséria, desemprego e tendo uma reestruturação do país, o fruto do governo Meiji. No Brasil, com o fim da escravidão, estavam precisando de mão de obra para trabalhar nas lavouras cafeeiras. Além do Brasil, imigrantes imigraram para vários lugares do mundo, os asiáticos, né, os japoneses. E também no caso, falando um pouco como se houve a colonização japonesa em Nova Friburgo, que foi com a chegada do Tooro Kasuga. Teve início em 1927 com a chegada de Tooro Kasuga, engenheiro agrônomo, nascido em 1892 no Japão. Aos 35 anos, chega em São Paulo com a esposa Toku e os filhos Tunei e Jorge Kasuga. De lá vem para o Rio de Janeiro, apresentado ao advogado Júlio Zamit, que o convida, Tooro Kasuga, a vir para Nova Friburgo, vindo a morar em uma localidade chamada Tinguili, na cidade de Nova Friburgo. Nesse local, Tooro Kasuga dá início à plantação de caqui. Recebe o convite para ir à Amazônia, trabalhar na Companhia Nipônica de Plantação do Brasil, na lavoura de cacau. E também em Acará, cidade próxima à capital de Belém, numa colônia japonesa, dizimada pela febre amarela e as condições climáticas da região, emperra o projeto. No caso, de volta a Nova Friburgo, em 1936, Tooro Kasuga conhece o jovem professor de desenho Hideo Kato, de 17 anos, que ajuda na agricultura por pouco tempo. É atribuído a Kasuga a implantação de caqui no Brasil. E também, no caso, referente radicados em Nova Friburgo há pelo menos cerca de 93 anos, aproximadamente. Poucos japoneses ainda mantêm as tradições na agricultura, floricultura e arte marciais, né? Poucos japoneses mantêm a tradição na agricultura, floricultura e arte marciais. E da nova geração, muitos foram tentar sorte no Japão. Outros viraram empresários, comerciantes de diversos ramos, como restaurante de culinária japonesa e profissionais liberais. Isso é espalhado aqui, no caso de São Paulo. O presidente da colônia japonesa, Motomo Watanabe, coordena a construção na estrada Cardinó, na RJ 130, do Centro Poliesportivo para a prática de softball, guitebol e beisebol. Além da data nacional, no dia 11 de fevereiro, no meio do ano, no sítio Florândia da Serra, da família Matsuoka, na localidade de Conquista, Nova Friburgo, Rio de Janeiro. Mantendo as tradições, membros da colônia japonesa reúnem-se para a festa do Hanami, a floração da cerejeira, um espetáculo que acontece uma vez por ano, de julho, e dura apenas 2 semanas.
O senhor Matsuoka adquiriu a propriedade em 1969 e mudaram em 1970. Daí trouxeram os costumes e tradições. Segundo Patrícia Matsuoka Fujimaki, o seu pai teve a ideia de implantar cerejeiras para lembrar da terra natal e de seu povo, dos seus costumes, isso há 40 anos. Essas mudas de cerejeiras vieram de São Paulo e adaptou-se ao clima da serra. Há uns 30 anos atrás, deu início à festa da cerejeira, o Hanami, com um grupo japonês. Vinham pessoas de Cachoeira de Macacu, com esse grupo japonês, né? E também do Rio de Janeiro, que queriam ter esse contato com a natureza e também tranquilidade e um pouco da festividade do povo nipônico. Reuniu os colonos japoneses para confraternizar e lembrar as suas origens e costumes. Hanami significa observar e contemplar a flor. E também, antes era uma confraternização, entre imigrantes japoneses, porém o interesse dos brasileiros foram aumentando. E com isso, a família Matsuoka resolveu abrir as portas de sua propriedade, do seu sítio, e abraçar todos com a festa da cerejeira. A dança tradicional japonesa chama-se Bon Odori. Bon Odori. São 3 tipos de dança, representados do mesmo jeito, em qualquer lugar do mundo. Onde tiver japonês vai ter essa mesma dança, essa mesma cultura. Existe também uma dança moderna nas apresentações chamadas Yosakoi Soran e também os tambores japoneses chamados Taiko, que é um grande atrativo para quem já pôde presenciar, no meu caso. A floração das cerejeiras dura aproximadamente 2 semanas. Japão, país de cultura e tradições milenares, com o regime imperial mais antigo do mundo. Há lendas, no caso, histórias. Segundo uma história sobre o Hanami, iniciado pelo imperador Jimmu, que subiu ao trono provavelmente nos anos 600 a.C. Diz a lenda que a cerejeira, a Sakura, atribuída à princesa Kono Sakuya Imi, que teria caído do céu nas proximidades do Monte Fuji, transformando-se na bela flor, símbolo do país. A floração no calendário japonês marca o fim do inverno, que é um grande atrativo que dura 2 semanas, um espetáculo à parte. E vai aqui minha admiração pelo esse povo japonês, povo nipônico, a quem nos deu grande progresso para nossa cidade, para o nosso país, cultura, trouxeram lutas, agricultura e na tecnologia hoje em dia, É um povo que merece meu respeito e o respeito de muitos brasileiros e com certeza aqui está o meu abraço para esse povo. E deixo aqui um pouco dessa história para vocês alunos, para o pessoal do Polo CEDERJ. E aqui o meu agradecimento. Eu me chamo Cristiano Bastos, sou aluno veterano do Polo CEDERJ e quero contribuir da melhor forma possível. Eu sei que estamos num tempo de pandemia, mas deixo aqui um pouco do legado aqui dos japoneses e que vocês possam aprender mais com esse povo, não só com os imigrantes japoneses, mas também com o povo africano, italiano. E quem sabe da próxima vez eu gravo um vídeo explicando melhor a tradição de cada cultura desse povo, seja europeu, africano, japonês. E é isso, meu muito obrigado a todos. Abraços. Para entendermos sobre a chegada dos japoneses no estado do Rio de Janeiro e as formações das colônias, é preciso voltar no ano de 1908, quando 165 mil famílias de imigrantes nipônicos chegam a São Paulo. Os japoneses que vieram para o estado do Rio de Janeiro chegaram no início do século XX, após a Segunda Guerra Mundial. Apenas o noroeste, do noroeste do estado do Rio de Janeiro, não houve presença significativa de imigrantes japoneses. Ryu Mizuno, na Companhia Imperial de Imigração em 1906, visita o Rio de Janeiro em busca de avaliar
para estabelecimentos de novas colônias japonesas na região. Em 1907, firma um acordo para uma colonização na Fazenda Santo Antônio, em São Francisco, Macaé, no estado do Rio de Janeiro. Após tentativas frustradas, imigrantes japoneses deixam a fazenda e vão para Tijuca, abrindo pensões. Muitos japoneses que vieram e não conseguiram, no caso, emprego nas lavouras, cafeeiras paulistas, também se deslocaram para Tijuca à procura de emprego. Muitos especializaram e se formaram em professores, investiram em negócios como em estabelecimentos, né, comerciais como lojas, restaurantes, pensões, lojas de pedras preciosas, de utensílios. E outros japoneses foram para Cabo Frio, São Pedro da Aldeia, para trabalharem nas salineiras. Outros foram para Laranjeiras, São Conrado e por todo o estado do Rio de Janeiro, em busca de novas oportunidades. Quando chegaram ao Brasil para trabalharem, isso há tempos atrás, nas lavouras, o que esperaram, no caso, foi a semi-escravidão, com salários que chegavam a 1/10 do prometido. A solução dos imigrantes japoneses foi adquirir empréstimos para possuírem terrenos próprios e virarem agricultores dos seus próprios negócios. Caros amigos e alunos, me chamo Cristiano, sou aluno veterano do Polo CEDERJ e venho com a finalidade de passar um pouco da imigração, né, um pouco da história da cultura japonesa, e para os alunos obterem melhor conhecimento e aprendizado, com o apoio da escola parceira, Escola Estadual Dr. Feliciano Costa, e com o aval do diretor André Luiz, e também com o professor Edmilson, professor de Geografia, a quem me deu total auxílio e me ajudou bastante, né, a tirar minhas dúvidas. A quem também tenho muito a agradecer, né, a toda a equipe, a todo o pessoal da escola. E foi assim, foi destinado o plano de aula para a turma 2003 do segundo ano do ensino médio, né, no período noturno, no caso o EJA. Eu elaborei sim recursos didáticos, o mais simples, como projetor, jornal, caneta, lápis, uso também da internet para podermos estudar um pouco sobre a cultura japonesa. E teve também o tempo total de aula, foi 4 aulas de 50 minutos, porque o pessoal trabalha, né, à noite, então esticamos mais as aulas. O objetivo da aula: mostrar com clareza e objetivo aos alunos do EJA, do período noturno, a importância da colônia japonesa em Nova Friburgo, seja na economia, na educação, na cultura, culinária, turismo, esportes, em toda a disciplina, né, que eles têm, nas festividades e principalmente na história e na geografia, e todo esse legado que eles deixaram para o nosso país, né, no Brasil. Apesar da maioria de alunos serem adultos, terem pouco tempo para estudar, né, devido às suas longas jornadas de trabalho, metas de aulas. A meta de aula é dividir 4 aulas, fazendo com que o aluno faça uma ponte aérea entre o Japão e Nova Friburgo, através dessas informações e estudos. Assim, depois do texto, eu elaborei algumas atividades, tais como fazer um resumo sobre as contribuições do Japão para o Brasil. E essa é a questão 1. Questão 2, uma pergunta: por que os japoneses vieram para o Brasil? Questão 3, que família mantém a tradição da festa das cerejeiras em Nova Friburgo? Opção 4, quem foi o primeiro japonês a chegar em Nova Friburgo, aqui em Nova Friburgo, no estado do Rio de Janeiro? Aí tem opção A, Toru Matsuoka; opção B, Toru Kasuga; opção C, Toru Watanabe; e opção D, Honda Suzuki. É isso. Deixo aqui meu agradecimento e boas festas a todos. Um bom fim de 2020, né, que possamos sair dessa crise aí, dessa pandemia, já com a vacina já aí no nosso país, aí no mundo, e que os governantes possam, de uma vez por todas, tomar a iniciativa, né, de olhar para o povo e pensar menos em política nessa hora.
porque é a saúde do povo, é a vida do povo que está em risco. Para eles que priorizam tanto a economia, sem o povo trabalhando, como que vai ter economia? Então é isso. Abraços a todos e um feliz 2021. Abraços.